Boa noite. Seja bem-vinda à live de encerramento. Confirma pra mim, gente, se tá tudo ok com o som. Você é muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes por este momento. Felizes e gratos a Deus por tudo que Ele nos fez nesses dias, né? Nesses dias de louvor, nesses dias de estudo, de conhecimento, de entrega, de consagração. Vai já apertando o aviãozinho, compartilhando esse momento com quem você ama, com pessoas que você quer abençoar e ministrar. Oi, Isabel e Leandro, sejam bem-vindos. Louvado seja o Senhor. Já aperta o aviãozinho aí, compartilha com algumas pessoas. Vamos evangelizar, povo. Então, duas pessoas que iam participar, uma confirmou, disse que não vai poder, né? Mas tudo está aqui feito com muita gratidão e nós vamos deixar o Espírito Santo fluir. Eu vou tocar um louvor aqui para vocês, foi o que o Senhor direcionou no meu coração, enquanto as outras pessoas vão entrando, para a gente entrar em comunhão, amém? E não repare que eu tô bem enferrujada para tocar, mas o Senhor quer que a gente louve Ele. E vai aí entregando o seu coração, vamos agradecer. Vamos louvar ao Senhor. Vou escrever aqui para deixar fixo, né? O louvor. A Ele a glória. Para quem entrar depois, saber. A Ele a glória. Vamos aqui. Ok. Vou tocando aqui enquanto o pessoal vai entrando, amém? Deu para ouvir? Deu para ouvir? Vocês gostaram? Só uma palhinha? Falem comigo se deu para ouvir. Então,
só para esperar o pessoal chegar. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E apesar de os dedinhos estarem enferrujados um pouquinho, é sempre bom louvar ao Senhor. E eu espero que esses momentos que a gente esteja aqui, Deus enche o seu coração de gratidão. Muita gratidão. O que é isso, pessoal? Ô, glória! Amém! Eu acho que tá dando um delay, sabe? Eu tô só agora recebendo os comentários de vocês sobre louvor. Pessoal, eu vou fazer um breve comentário aqui sobre o que foi para mim esse propósito, né? E depois eu vou ler aqui os testemunhos que chegaram e de gratidão, pessoas compartilhando, pessoas começaram a postar desde de manhã, compartilhando, foi uma bênção. E esse propósito, desde o dia, se vocês forem lá no YouTube e virem assim, o vídeo de chamada, eu tava numa expectativa muito grande, eu sentia no meu coração que eu não ia ser mais a mesma. E realmente eu não sou. E eu ouvi várias pessoas falando sobre isso, que tiveram um encontro diferente com Deus. E é maravilhoso, né? Ver o quanto Deus nos surpreende. Porque por mais que a minha expectativa fosse grande, eu de fato fui surpreendida. E eu já quero ler logo uns salmos aqui, que fala exatamente sobre isso. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda nenhuma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes é a soma deles. Enfim, os pensamentos de Deus sobre a nossa vida são muito maiores, né? E todos os nossos dias já estão escritos. Isso tem a ver com o nosso propósito de vida. E até o final do vídeo vocês vão entender por que o Senhor deu esses salmos para nós. E eu peço mesmo que você compartilhe aí com o aviãozinho para novas pessoas serem alcançadas. E também fique até o final, porque o Senhor quer te dar uma bênção. Porque o testemunho da vida de uma pessoa, da minha e desses irmãos, com certeza vai servir de edificação da sua fé. E é assim que a gente vive em corpo, né? Um ajuda o outro a levantar quando está se sentindo fraco. Um ajuda o outro a se alegrar, né? E vamos juntos, né, nesse dia, agradecer e trazer à memória o que o Senhor foi falando conosco durante esses 40 dias. Então, dia a dia o Senhor ia me mostrando, pessoal. Não era algo assim, pessoas me perguntaram, você tá gravando vários vídeos? Não, era no dia. Eu orava à noite e de madrugada o Senhor me revelava, ou num sonho. Teve pessoas que trouxe de fora, olha, eu lembrei desse nome, e o Senhor testificava que era para aquele dia. Então, era algo profético para o dia. Até o meu marido estava lendo Salmos, né, acompanhando o propósito, e um dia ele falou, amor, encontrei esse nome. Quando ele me mostrou, eu nem sabia que tinha aquele nome, né? E aí eu peguei e fui pesquisar, que era o Rei da Glória, o Deus da Glória. Radiavod, eu não lembro direito o nome, né? Treinei muito para gravar, mas não lembro mais. E eu sei que foi incrível, porque o que o Senhor testificou no coração dele quando ele estava lendo à noite a palavra era o louvor que o Senhor tinha me visitado o dia inteiro, e aí tudo se encaixou, e foi assim, com sobrenatural, dia a dia, o Senhor foi mostrando o dia de o que Ele queria. E eu era muito provada no dia, depois que eu pregava à noite, durante o dia, né, falava de perdão, eu era provada com perdão, E é assim, né, a gente fala e o Senhor nos prova, nos molda, e me levou a um encontro com Deus muito, muito profundo, de busca, né, de jejum, de entrega, de oração, porque eu me comprometi com vocês, mas de verdade eu não sabia como seria. Não sabia o que seria o dia de amanhã. Eu nem sabia, vocês vão ver um dos testemunhos, que existiam tantos nomes de Deus, e Deus falou que eram 40 dias no início, mas eu falei, meu Deus, será que vai ter tanto nome seu assim? Eu não conhecia. E aí a primeira coisa que eu quero deixar para vocês como experiência, não tenha medo do que Deus te fala. Não tenha medo de seguir o caminho que Deus fala para você seguir. Ele não vai te abandonar. Oh, mas como eu sinto alegria de falar isso com vocês hoje. Finalizou os 40 dias e eu falei, Deus, obrigada que o Senhor faltou comigo. Já pensou, gente?
sabe? Não vai ter. E o dia de amanhã, eu nem me preocupava com isso, porque se eu me deixasse ficar ansiosa, não ia dar nada certo. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é os bastidores. É isso. Foi entrega. E viva isso. Viva isso dia a dia, sabe? Peça para Deus e não tenha medo. Ele mandou você avançar? Avance. Não tenha medo. Senhor, como é que vai ser amanhã? Não sei. Importa o hoje. O hoje. O tempo todo o hoje. E Ele não vai faltar com você. Porque Ele é fiel. E eu quero ler assim com vocês, antes de eu entrar no tema que o Senhor falou para eu abordar com vocês hoje, que é muito sutil, assim, que vai falar um pouco do meu testemunho com esse propósito, eu quero ler os testemunhos que compartilharam comigo. E vamos lá. Israel Roxo. Achei interessante o propósito de Salmos, pois, apesar de eu ter muito conhecimento da palavra de Deus e buscar e ser um estudioso da Bíblia, o propósito abriu meus olhos para o quanto o conhecimento de Deus reflete diretamente no nosso dia a dia, na prática da nossa vida. Até voltei a escrever e praticar mais do conhecimento que eu já tinha e aprendi muito mais. Olha que coisa linda! Ele foi despertado, já conhecia a palavra, mas realmente, gente, dia a dia o Senhor falava, meu nome é esse, mas isso reflete na sua vida de alguma forma e sacudia a nossa estrutura, né? Nossa, eu mesmo ficar, meu Deus do céu, sabe? O Senhor Deus da compaixão, eu tenho que ser compassiva. Como é que eu vou ser compassiva no dia a dia? Então, assim, era Deus na teoria? Não, era Deus na prática. Como é que na prática nós vamos viver o que Ele quer nos ensinar? E foi interessante esse compartilhar aqui. Giane, o que mais falou comigo foi o dia 39, o Deus do perdão e sobre liberar o perdão. Porque o Senhor vem falando comigo sobre isso e este vídeo foi uma chave de que verdadeiramente a gente precisa ser liberto e ao perdoar, o primeiro que se perdoa é a gente mesmo. Então, uma bênção. Todos os vídeos foram uma bênção, mas esse vídeo veio complementando tudo o que venho buscado e tudo que Deus vem me ensinando nesses últimos anos, em razão do que já vivi. Liberar o perdão. Olha que coisa linda na prática, né? Complementou. Mulheres Restauradas, a Keisa, ela ia participar conosco, ia falar ao vivo, mas ela tá no trabalho até agora e ela até pediu desculpas. Mas amém, vamos prosseguir. Ela deixou um testemunho também. Irmã, quando leio os seus devocionais, tenho vontade de te abraçar. Ela tá falando daquela escrita das orações que eu colocava sempre no final de cada vídeo. Então é disso que ela tá falando. O propósito de Salmos foi um dos mais emocionantes que eu tive a oportunidade de participar, porque eu nunca tive ouvido falar em tantos nomes que Deus tem. Não sei nem se vimos todos, mas o que vi nesses 40 dias foi o suficiente para reanimar a minha fé. Olha que coisa linda! No 33º dia, vimos o significado do Erreiê, Axé Erreiê. Eu sou o que sou. Oh, meu Deus, quantas vezes, em quantos cenários, nos faz esquecer os seus atributos. Minha irmã Ruth, muito obrigada por tudo, especialmente pela dedicação com o canal. Você está no meu coração, querida. Eu chorei os 40 dias. Olha isso. E eu que choro, né, de ver essas coisas. Eu também chorei os 40 dias. Tinha vídeo que era antes, tinha vídeo que era depois do vídeo. Eu terminava e chorava. Tinha vídeo que era enquanto eu estava buscando, que Deus ia me moldando. E foi realmente incrível. Obrigada, querida, por você compartilhar conosco o seu crescimento, o seu avanço. E a dedicação para esse canal é gratidão a Deus pelo que Ele faz comigo. Não é eu, é a graça dele todo dia, sabe? Compartilhar com vocês é maravilhoso. E nos traz um crescimento, né? Igual esse propósito, né? Nunca é para vocês, é primeiro para nós. E depois para vocês, por amor à obra de Deus, por amor à vida de vocês. Louvado seja o Senhor, que a honra e a glória, como eu toquei, seja todo dele sempre. Dani Silva, que palavra! Deus falou o tempo todo comigo. Esse vídeo que ela está falando foi a respeito do El Deot, o Deus da sabedoria.
E ela falou que Deus falou muito com ela nesse dia. E ela falou, todos os vídeos falam, Deus te usa, Deus te enche, mas esses últimos vídeos têm sido resposta para mim. Eu sinto que você está vivendo o que você fala. Eu vejo a sua luta nos vídeos. Ela estava falando aqui sobre quando eu falo, gente, eu sofri isso, né? Nos vídeos eu falava, meu Deus. Compartilhava com vocês a minha dificuldade em alguns pontos, né? De crescer. E ela tá falando disso, que ela vê que é assim mesmo. E esse vídeo ela falou pra mim que tava vivendo uma luta muito grande e os vídeos eram proféticos. Louvado seja o Senhor, como eu tô te falando, era a resposta pro dia, né? Tem uma pessoa que pediu pra eu não falar o nome, mas ela falou, o propósito de Salmos me trouxe um alívio diário. Eu também estava lendo o livro de Salmos todo dia, acompanhando o propósito. E várias vezes o capítulo do dia, a palavra encaixava sobre tudo que eu estava vivendo naquele dia. Ela tá falando sobre a leitura, né? Que eu falei que era pra gente ler os salmos durante os vídeos, né? Achei incrível. Às vezes era o devocional, a oração escrita, ou o vídeo, que encaixava perfeitamente com o que eu estava vivendo no dia. Enfim, às vezes eu estava ansiosa, chateada, o vídeo me trazia refrigério, paz, sua voz me acalmava. Este propósito transformou a minha vida e a minha intimidade com Deus. Louvado seja o Senhor, gente. Toda a honra e toda a glória a Ele. Eu separei esses aqui e queria contar só mais um. No dia que eu falei sobre o Deus do pacto, o Deus da aliança. E eu, se não me engano, é o Berit, né? E uma irmã entrou em contato comigo e falou assim. E engraçado que ela não me acompanhava. Eu já tinha mandado o link para ela, mas ela não via. E naquele dia ela viu e ela me mandou um áudio chorando, falando que foi resposta de oração para aquele dia. Que Deus lembrou ela de como Deus tem coisas grandes para ela e Ele tem um pacto com ela. E ela quer agir como Abraão agiu. E que ele teve um pacto, Deus fez um pacto eterno com Abraão por causa da fidelidade e o passo de fé que Abraão deu. E ela falou pra mim coisas lindas, sabe? Compartilhou a experiência que foi aquele vídeo pra ela naquele dia. Enfim, dia a dia, o Senhor fez como fez com o maná, um pouco no deserto, né? Dia a dia, porção. E agora eu quero falar com vocês sobre o que o Senhor trouxe para eu falar para vocês da minha vida, do meu testemunho. Eu tive realmente um encontro com o meu propósito, gente, por causa desses 40 dias. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque e é interessante que eu não ia abrir esse detalhe no nível que eu vou abrir, mas de manhã, orando por essa live, o Espírito Santo falou comigo que era para eu olhar, sabe, para o Deus Criador. E eu fui voltar lá e ver qual era o Deus Criador, sabe? O que foi trazido naquele vídeo, naquele dia. E quando eu vi, eu me quebrantei. E o Espírito Santo falou que era para eu abordar de novo, não o vídeo, né? Eu queria até que vocês pudessem ver o 16º dia e também o 33º. Mas depois vocês vão lá e vejam, porque vai complementar o que eu vou conversar com vocês. O que o Senhor quer ficar para esse final, para esse dia de louvor. E nesse vídeo eu trouxe a nossa vida ali, corpo, alma e espírito. E aí o Senhor falou assim pra mim, fala pra eles por que você falou isso nesse vídeo. E aí eu quero falar pra vocês como eu encontrei o meu propósito de Salmos, o meu propósito de vida. E em outubro do ano passado o Senhor começou a falar comigo, depois que eu comecei a orar em línguas. E o Espírito Santo começou a falar comigo muito profundamente alguns pontos. E um deles foi o que eu falei nesse vídeo, 16º. Que nós somos 3 como Ele é 3. E essa é a nossa imagem e semelhança com o Criador. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. E é assim como Ele se conecta, resumindo, né? Eles se conectam entre si, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também devemos buscar essa conexão conosco. Corpo, alma e espírito. E aí o Senhor falou isso comigo nesse dia de uma forma tão poderosa, porque eu estava vivendo um momento que eu estava cuidando do meu corpo, da minha saúde, eu estava vivendo um momento que eu estava orando em línguas e eu sentia o meu espírito ser edificado de uma forma mais poderosa e eu estava ouvindo Deus de uma forma mais, eu já contei isso em outro momento, mais nítida.
E eu estava estudando mais a palavra. E o Espírito Santo falou comigo: você finalmente está me buscando corpo, alma e espírito. Você finalmente está se permitindo viver a unidade que eu tenho para a sua vida. E eu me quebrantei. E ali o Senhor começou a me fazer encontrar uma linha do meu propósito, mas não estava tão completo como está hoje. E eu comecei a buscar e o Senhor falou que era para eu escrever um livro. Só a minha família sabe disso, por isso que eu tô falando que eu não pensava em abrir isso. E eu comecei a escrever esse livro que fala parte sobre isso, tá, gente? Não é tudo, mas é um pedaço do livro. E comecei a mergulhar nas escrituras. Isso foi em novembro, dezembro. Me mudei para Curitiba em janeiro. E em 1º de fevereiro Deus falou para eu começar o Mulheres Declarando a Palavra. No momento que minha vida tava um reviravolta. E aí o meu marido falou: gente, como assim, amor? Eu falei assim: o Senhor quer. E mais uma vez eu falo para você: não tenha medo de seguir o caminho que o Espírito Santo manda você seguir. Como Abraão fez, amados, siga, sem medo. Porque eu mergulhei, ele mandou, eu fui. Mas eu falei: Deus, pra quê, Senhor? Como é que vai ser isso? Nem tinha intimidade com vídeo, nem intimidade com nada assim, sabe? De rede social. Mas eu aprendi porque ele pediu. E eu vou me segurar para não chorar. E o Senhor foi me capacitando, amados. E aí, quando começou o propósito de Salmos, eu tive um encontro com o Senhor, sabe? Incrível. O corpo, alma e espírito, gente, calma aí que eu vou fazer vocês entenderem. Corpo, alma e espírito que o Senhor me revelou em outubro veio remoendo no meu coração de uma forma, porque nós precisamos nos preocupar com a nossa alma também. Não só com o nosso espírito. Somos servos do Deus vivo. Temos esse desejo de buscar e precisamos buscar para o nosso crescimento espiritual. Mas isso não é completo. Nós não alcançamos a plenitude do nosso propósito de vida se nós não cuidarmos também da nossa alma. E a nossa alma, amados, às vezes vai ser em conexão com o espírito, mas às vezes a gente precisa de ajuda. E isso eu tinha escrito lá em novembro. No livro já tinha escrito essa parte. Que nós precisamos nos conectar às vezes com médicos mesmo, assim como nós nos conectamos com médicos para cuidar da nossa parte física. Mas a gente percebe que às vezes as pessoas não querem se entregar para isso, sabe? Tem medo, resistência. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus Cristo basta para sua vida. Mas você sabia que ele também é o El Deote, o Deus de toda sabedoria? Então toda a ciência que tem nesse mundo foi ele que nos entregou, o Deus de toda sabedoria nos entregou. Então se existe psicólogo, se existe coach, se existe pessoas que têm sabedoria, que estão entrando na mente, que estão conseguindo destravar pessoas, isso também vem do seu Deus. Isso também vai libertar a tua alma. E nós precisamos querer a plenitude de nós. Porque só quando a gente se conecta corpo, alma e espírito é que nós vamos viver a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. E eu falo isso porque é assim que eu estou me sentindo hoje. Dia a dia, quando eu fui mergulhando no propósito de Salmos, mais eu ia encontrando dentro de mim. O propósito de Salmos era o quê? Conhecerei o meu Pai para conhecer a mim mesma. E foi exatamente isso. Quanto mais eu chegava perto de Deus, mais o Espírito Santo mostrava coisas que eu precisava tratar em mim. E eu tô falando que dessas coisas, algumas eu tratei com a palavra e outras o Espírito Santo me conduziu a lembrar de ensinamentos que eu tive em sessões que eu fiz de coaching, outras coisas. E foi me curando, me libertando, sabe? E me ajudando. Porque, gente, Deus, ele é a plenitude de toda a ciência. E nós precisamos também cuidar do nosso corpo, né? Cuidar do nosso alimento. Eu perdi de lá pra cá quase 20 quilos. Mas, Ruth, é quilos? Não, gente, é o nosso templo do Espírito, sabe? E hoje eu digo pra vocês que o Espírito Santo tá me fazendo ter uma transição de carreira. E esse ponto que é incrível, porque 40 dias do propósito de Salmos, e o Senhor me fez mergulhar e entender para que eu vim para esse mundo. Além de falar de Deus, que é algo que eu tô tendo cada vez mais e mais vontade de fazer através do projeto do Mulheres Declarando a Palavra.
Além disso, né, porque na verdade todos nós, quando aceitamos Cristo, temos essa missão de pregar a palavra de Deus. E quem me conhece de perto sabe que sempre gostei de falar dele, né? Mas das experiências que ele me dá, o Espírito Santo me fez perceber, e acompanhando alguns vídeos vocês vão perceber que quando eu ia falando desse assunto, principalmente na última semana, eu me emocionava muito porque eu via que Deus estava me conectando. E como foi que chegou essa transição de carreira, gente? É incrível, assim, porque eu simplesmente ganhei um curso de mais de 8 mil reais sem eu ter ido atrás disso. Alguém pagou esse curso pra mim, eu não sei quem foi. Foi Deus. Foi Deus, porque meu nome estava escrito, estava na turma, e eu não sabia como. E eu falei mais de uma vez, gente, eu não sou dessa turma. Eu não tô nessa turma, eu não paguei por isso. E um dia o Espírito Santo falou assim comigo, Ruth, até quando você vai fechar a porta que eu tô abrindo pra você? Eu parei, não estava entendendo ainda, e o Senhor me lembrou do que era, e aí ele falou pra mim, eu sou o Deus, o dono do ouro e da prata, e eu dou ele pra quem eu quero. E foi muito forte, porque eu sentei e parei, meu Deus do céu, e as coisas começaram a se juntar na minha mente. E eu fiz e aí foi tudo isso, gente, depois que começou o propósito de Salmos. E aí eu fui me conectando com Deus dia a dia, e o Espírito Santo foi moldando, e aí acabou que eu aceitei o curso, recebi o boleto pago, e enfim, e isso tudo foi fazendo muito sentido. E eu mexendo nos sonhos que eu escrevo, quando Deus me dá, eu escrevo. Eu encontrei até que eu tinha um sonho falando que eu ia ter um projeto com mulheres em dezembro, e eu nem lembrava. E as coisas foram se conectando, e até a minha profissão, porque eu sou advogada, tudo foi fazendo sentido. Vocês estão aí comigo ainda? Esse propósito de Salmos, eu falei que eu ia contar uma experiência, eu não pensei que ia entrar tão fundo, eu repito. Mas eu fiz esse curso, esse mês de março, tudo enquanto ainda estava no propósito de Salmos, e foi incrível isso. E eu tô me conectando, porque o Senhor me deu esse projeto Mulheres Declarando a Palavra, para eu falar do Espírito, do nosso Espírito, que é o alimento da palavra dele. Mas ele tá me dando ferramentas para também ajudar as pessoas a se libertarem em suas almas. Em suas almas, porque também é tão importante para Deus quanto o Espírito. E para elas também alcançar a plenitude da sua vida em saúde, corpo, alma e espírito. E eu tô muito feliz, porque eu sempre amei servir, eu sempre amei ajudar. E a minha profissão de direito eu também amava, porque eu queria ajudar as pessoas, era o que mais me conectava. Mas hoje eu percebo que tudo que eu vivi tá me conectando para esse momento. E eu quero dizer para você que ainda não sabe seu propósito de vida. Deus falou que era para eu compartilhar isso com vocês, sabe por quê? Porque se um pode, todos podem. Se Deus está me dando esse encontro com o meu propósito de vida, e hoje eu entendo, eu não vou dizer tudo, gente, mas pelo menos tudo que eu não entendia, eu tô começando a entender. O que eu vivi para eu chegar aqui, e vocês vão entender, vocês vão ver movimentação agora nas redes sociais. O Senhor tá dizendo para você que tá me assistindo, eu tenho isso para você. Eu quero que você descubra o seu propósito. Mergulhe em mim. Sabe, a palavra fala, renovai a vossa mente, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. A mente, ela precisa ser renovada para a gente ser transformado. E a nossa mente é a nossa alma, que muitas vezes a gente acumula traumas, dores, rancor e coisas conscientes e inconscientes. Mas toda a ciência que tem nesse mundo é do nosso Deus, é o Deote. E que essa palavra liberte seu coração, que você tenha esse desejo de mergulhar em você, sabe? Para você saber quem é você. Para você usar todas as ferramentas que tem à sua mão. Porque se nós fôssemos só um ser espiritual,
Nós não teríamos alma nem físico, seríamos só espírito. Ele é a Trindade, nós também somos. Ele quer que nós nos conectemos conosco, para a gente viver a plenitude do que somos para Ele. Vocês entendem isso? Quem está entendendo, fala. Eu estou entendendo. Eu estou recebendo. Fala aqui comigo. Você vai encontrar o seu propósito de vida quando você mergulhar em você. E às vezes não é fácil fazer isso. Dói. Mexer em coisas que a gente pensava que a gente tinha superado. Deus quer limpar tudo. Deus quer renovar a nossa mente. Deus quer nos libertar para a gente voar, para a gente viver a plenitude da vida abundante que Ele tem para nós. Ele abriu uma porta que eu nunca pensei e ela faz todo sentido na minha vida. Usou um anjo para me abençoar com um curso que eu não imaginava. E tudo que eu vivi até hoje está fazendo sentido. Você quer viver o propósito de Deus na sua vida? Eu vou te dizer, você vai ser feliz. E esse sorriso vai estar no seu rosto. Esse sorriso está por dentro. Eu quero dizer para vocês que esse propósito de Salmos marcou a minha vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Quais caminhos Deus tem falado para você? Vai, segue. E pelo medo você não vai. E onde está o medo? Não está no seu espírito, está na sua mente. Está percebendo o que o Senhor quer dizer? Por vezes, por isso que Paulo disse, renova a sua mente. Senão você não vai conseguir fazer com que o espírito, o que Deus tem dado no seu espírito, flua. Renovar a mente é importante. E ela é renovada também pela palavra, claro que sim. Mas cada parte nossa tem um alimento certo. E Deus dá a ciência, Deus dá a inteligência para um homem para conseguir avançar. Se permita se conhecer mais. Se permita se libertar. Dói, às vezes, sabe? Olhar para dores que você nem sabia. Coisas que você talvez viveu no útero e você nem sabe. Isso é comprovado cientificamente. Mas Deus sabe. Mas Ruth, para que eu preciso saber isso? Pode ter certeza que às vezes você não avança porque tem coisas que te limitam, que você nem conhece. Mas ei, Deus sabe. Deus conhece. Mergulha nele que ele vai te dizer quais as ferramentas ele tem para usar na tua vida. Mergulha nele. Ele vai dizer assim, ei, eu tenho essa ferramenta aqui. Sabe quando você está com um problema no coração, você vai no médico? Pois é. Mas você também pode receber a cura na igreja. Ou você também pode receber a cura dentro da tua casa de joelho. Percebe? Deus é Deus e Ele usa a ferramenta que Ele quer na sua vida para trazer a cura que você precisa, para trazer o milagre que você precisa. Então não limite a operação dele na tua vida. Não escolha as ferramentas. Só Ele sabe do que você precisa. Ele já tinha no livro dele, tem no livro dele, como acabamos de ler, toda a sua vida escrita, toda ela. Mergulha nesse Deus. Mergulha no Deus Trino, que foi o que ele falou para eu trazer hoje. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito. E nós somos corpo, alma e espírito. E ele me falou uma coisa. Lá na primeira semana do propósito, que esse propósito é um livro. Então, vocês estão sabendo em primeira mão que eu vou escrever um livro sobre esse propósito. Todos os vídeos vou escrever e vou colocar os devocionais. E uma das pessoas que contou o testemunho, eu compartilhei isso com ela. E ela falou pra mim que vai ser... Ela até falou, Ruth, louvado seja o Senhor, porque vai alcançar mais vidas. Eu vivi uma transformação. Gente, entenda. Eu tô falando isso pra vocês entenderem que eu não sou privilegiada. Não. É a graça que está sobre a tua vida. Gente, Deus quer despertar vocês. Viva o caminho que Deus tem colocado na tua frente sem medo. Vai, mergulhe. Não tenha medo de olhar em você e vasculhar tudo e passar água e lavar. É perdão. Senhor, o que é? Meu Deus, me mostra. Fulano, você precisa de ajuda. Sabe? Precisa de ajuda você. Eu busco o Senhor.
eu oro, eu jejuo, amém, louvado seja. Mas ele foi falando, Ruth, agora você precisa desse livro aqui. Meu Deus do céu, parei tudo, fui ler o livro. Transformou. Agora você precisa disso aqui. Agora você precisa disso aqui. Foi assim que eu cheguei onde eu tô hoje. Dizendo pra você que eu encontrei meu propósito de vida. Deixa eu te falar quantas pessoas estão desesperadas pra saber pra que vieram esse mundo. Você já tá com um grande passo lá porque você conhece o Criador. Você não veio nessa vida por acaso. Ele colocou uma pérola dentro do seu coração. Veja o vídeo 33 depois, que fala do propósito. Ele colocou uma pérola que só você tem. Ele colocou na tua mão uma habilidade que só você tem. E tem pessoas que estão precisando de você. Tem pessoas que estão precisando que só através daquilo que você tem vão ser alcançadas. Que essa palavra te incentive, te inspire a buscar incansavelmente essa verdade. Eu nasci para alguma coisa? Não. Eu nasci para algo grande, porque o meu Deus não é pequeno, ele só sonha grande. Aqui tá falando, ó, a soma dos seus pensamentos são grandiosos. Deus tem planos mais altos, mas ele quer revelar para você. Busca o Senhor de todo o seu coração e ele vai te revelar coisas grandes e ocultas, inclusive as ferramentas. Então esse propósito vai virar um livro, eu já estou escrevendo outro livro e toda a minha vida, minha jornada está se conectando e eu vou viver para ajudar as pessoas. E aí eu tô me segurando aqui, vocês estão vendo, para não chorar mais do que eu já tô. Porque como é que pode Deus ser tão perfeito? Eu sempre amei ajudar as pessoas, mas ele me deu uma profissão que eu não vou ajudar. Eu amo direito, gente, eu amo direito. Mas eu hoje percebo que ele não ia completar tudo meu desejo. Eu agora vou ser coaching. Vou ser coaching. Não sei se você tem preconceito ou não com isso, mas se muitas pessoas fazem isso de uma forma errada ou certa, eu não sei. Mas o que o Espírito Santo falou pra mim, que ele vai me usar como ferramenta dele. E é isso que importa. Se é assim que o Espírito Santo quer me usar para ajudar pessoas a libertar sua mente, para terem mais acesso e viverem mais da plenitude do que Deus tem para elas, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz porque eu percebo o quanto Deus foi misericordioso comigo. Aqueceu meu coração com esse desejo, começando através desse público que é você. Mulheres declarando a palavra. Mulheres declarando a palavra. Eu vou continuar com o projeto. Eu amo falar do Senhor. Mas ele está me dando a ferramenta espiritual, que é o Mulheres Declarando a Palavra. Mas também a ferramenta a tratar da alma das pessoas que precisam, porque o coach me ajudou, sim, muito. Me ajudou muito, muito, muito. Sabe? Em 2018, eu tive a chance de fazer 3 processos no meu trabalho. E foi ali lavando o meu coração e entrando com aquelas ferramentas que eu mergulhava no Senhor e orava e chorava. Entenda, tudo nesse mundo é do nosso Deus. Tenha essa certeza na tua vida. Toda inteligência, toda ciência, tudo é dele. Tudo é dele. E se é para ajudar, se está na mão da pessoa certa, com o propósito certo, vai ajudar as pessoas. E eu estou assim, em transe, sabe, em êxtase, em gratidão por ter me encontrado tão assim, sabe, tão na essência. Tô totalmente, gente, eu tô vivendo um momento da minha vida sem emprego, um monte de coisa, mas eu jamais pensei em fazer algo desse tipo. Não por preconceito, jamais, mas não pensava que tinha a ver. Eu só consegui alcançar isso, eu quero que você entenda isso, eu só consegui alcançar porque eu mergulhei nas ferramentas que Deus estava pondo na minha frente. Eu quero que você olhe e veja o que Deus está pondo na tua frente, mergulhe, Ele vai te guiar para o seu propósito de vida. O seu propósito para aquilo que você nasceu. Você vê, Deus me revelou um livro ano passado, que
eu pensava que não tinha nem pé nem cabeça, e agora foi revelando, me fez até mudar de estado, mas o que tem a ver? Também não sei. Ele me tirou, ele me mexeu, me tirou da minha zona de conforto, isso fez eu me mergulhar nele, enfim, não importa. Qual é o caminho que o Pai está dizendo? Vai sem medo, mergulha. E depois você vem me contar, mergulhei, Ruth, e hoje eu tô aqui, mergulhei, e eu tô aqui feliz, eu tô vivendo, eu tô encontrando. Deus quer te usar. Esse foi o meu testemunho. Conta aqui pra mim. Alguém quer falar alguma coisa? Conta aqui pra mim. O que é que Deus tem falado ao seu coração? Porque o propósito de Salmos virou um livro. O propósito de Salmos resgatou e me conectou com o meu propósito de vida. E abriu portas, né? Eu falei sobre o Jeová Jireh no segundo dia, se eu não me engano, gente. Um curso de mais de 8 mil reais, que eu não tinha nem dinheiro para pagar um negócio desse. Eu até hoje não sei quem pagou esse curso. Pode até ter sido um anjo. O boleto tá aqui. Eu falando que não era. Isso é um testemunho de provisão, não é? Meu Deus do céu. Então, que porta você tá precisando que Deus abra na tua vida? Eu vou assistir todos os vídeos de novo, até porque eu vou ter que escrever todos. E eu convido você, mesmo que você não tenha feito todo, mesmo que você tenha feito, veja. Veja e tenha o seu processo com Deus. Porque eu creio que se esse processo fez eu e outras pessoas se conectar dessa forma, Deus está nos revelando e nos entregando uma ferramenta. Olha o que eu estou falando da ferramenta. Lembra que eu acabei de falar com vocês? Qual é a ferramenta que está aí na sua frente? Mergulha. Porque quanto mais a gente conhecer o nosso Pai, mais nós vamos conhecer de nós mesmos. Então é por isso que no final desse propósito de Salmos, o que eu tenho para falar para vocês é: quanto mais eu mergulhei e conheci do meu Deus durante esses 40 dias com o propósito de Salmos, mais Deus me guiou a conhecer para que eu vim ao mundo, qual é o meu propósito de vida, que servo Ele quer que eu seja, como eu vou impactar a vida das pessoas e servir o reino dele. Mulheres declarando a palavra é um presente de Deus na minha vida, não vai acabar, já tem o próximo propósito, tá? Vai ser só 2 dias por semana. Eu acredito que amanhã eu já tô postando alguma coisa. E vai continuar e vamos servir o reino de Deus. E Deus quer te perguntar: filho, você quer seguir o caminho que eu tenho para você? Você quer viver a plenitude do que eu tenho para sua vida? Vem sem medo, me segue sem medo, fica atento aos sinais. Eu quero te guiar ao seu propósito. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Fala aqui comigo, que eu já tô terminando a live. Louvado seja o Senhor, quem recebe essa palavra? Oh, aleluia! Ele é um Deus surpreendente, tá? Amém, amém, amém. As pessoas estão falando. E encerro esse dia com gratidão. Alguém quer pedir um louvor? Já que eu tô com o piano ligado, eu toquei aqui. Pra mim, eu quero que você entenda que tudo que eu falei aqui tem realmente essa pegada de propósito, tem realmente essa pegada de unção de Deus, sabe? E eu vejo como uma ferramenta espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo, amém? E tudo é para nos conectar com o nosso espiritual, com Ele. Então, amado, o que você fizer na tua vida, se você estiver alinhado com Deus, na verdade, Ele vai te guiar para louvar o nome dEle. Você vai servir o reino do jeito que Deus escolheu você para servir. Queira isso. Não tem satisfação maior do que você entender para o que você veio para esse mundo. E eu quero te inspirar a buscar isso incansavelmente. Amém? Alguém quer pedir um louvor? Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor. Louvado seja o louvor mais conhecido. Preciso de ti. Eu vou tocar esse.
porque é mais conhecido. Tá bom, Giovânia? Mas esse aí eu vou tocar pra você no privado, só pra você, tá bom? Vou tocar esse Preciso de Ti. Amém? Não vou embora. Deixa eu fazer uma oração antes. Porque quem quiser precisar ir, a gente encerra. As pessoas que iam... Gente, eu peço desculpa de novo. As pessoas que iam participar ao vivo não puderam. Mas amém. Deus está no controle de todas as coisas. Tá bom? Eu vou tocar aqui. Amém? Vou tocar mais vezes. Acho que eu vou fazer uma live só de louvor. O que vocês acham? Vocês topam? Tipo uma madrugada, vocês entram aqui, a gente fica tocando, cantando. Tô gostando disso. Amém? Vocês vão vir participar comigo? Ai, linda é você, Dani. Eu te amo tanto, minha irmã. Louvado seja o Senhor. Gente, muito obrigada. Eu acredito que eu vou fazer isso. Uma segunda-feira de manhã, a gente começa tocando piano para já começar a semana abençoada. Quem vai vir? Quem vai vir? Já começa a semana orando, eu começo aqui, vocês vão fazendo o devocional de vocês e a gente tocando. Vamos fazer isso? Só não sei se é nessa segunda, mas eu vou avisar. O Espírito Santo tocou aqui no meu coração e é pra gente fazer assim. Vamos? Toda segunda de manhã, pra gente começar abençoando a semana com louvor. E se você tiver louvor, já manda pra mim, e aí a gente já vai treinando e já começa, lembrei desse louvor, e a gente vai fazendo uma sequência de louvores pra gente orar juntos. Vamos fazer isso? Vai ser uma bênção. Glória a Deus, aleluia, então. Amém, glória a Jesus. Vamos fazer, então. Tá feito, já tá. Ligou, 2 ligando na terra, tá ligado no céu. Tá bom? Eu também tô com saudade. Gente, olha... Amo vocês de coração, tá? Orem por mim, eu oro por vocês, todos que me seguem no MDAP, todos que assistirem os vídeos estão ungidos, porque eu peço a Deus isso e eu creio que Ele está fazendo. Eu oro por vocês e eu peço que vocês orem por mim. Vamos fazer isso uma família, vamos orar, né? E vamos nos ajudar, tá? E novas coisas vão acontecer. Muita coisa boa vai acontecer na minha vida e na sua, porque eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Durma na paz do Senhor. Fiquem com Deus e obrigada pela presença de vocês. Amém? Amém! Aí, vamos pôr fogo nesse Instagram falando em línguas. Exatamente! Eu ainda falei para vocês agorinha que todo esse processo começou quando eu comecei a orar em línguas, em agosto de 2020. Deus entrou num lugar no meu coração que nunca tinha entrado.
Gente, vocês precisam e a gente vai... Eu recebi perguntas sobre oração em línguas e eu vou buscar do Senhor para saber como falar mais. Pessoas me perguntando como é isso, eu quero entender. Para mim foi isso também. O segredo é você começar a buscar conhecimento sobre o assunto. O livro Falar em Línguas do Luciano Subirá despertou a minha vida. Despertou e vai te trazer muita instrução, tá? Mas vamos orar em línguas aí, ó. Na segunda-feira, quem já tá movido nesse espírito já começa, né, a orar e vamos orar. Amém? Amo vocês. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Fiquem com Deus, tá? E já tá marcado, hein? Não sei se nessa segunda, mas na próxima, com certeza. A gente vai ter, então, um momento, vou avisar o horário pra gente fazer essa oração, essa madrugada de louvor e oração. Cada um busca em casa do jeito que quiser, eu vou tocando e o Espírito vai fluindo. Amém? A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Deixa eu ir, senão eu não deixo vocês. Beijo.